Aliás, falando sobre chuvas, alagamentos e os prejuízos causados por essas ocorrências, esse mês de janeiro a região sofreu bastante, né? A gente teve essa tempestade com granizo em Campinas, mas antes nós tivemos também bastante volume de água, ventos fortes, tivemos algumas ocorrências registradas e agora a gente fala sobre esse tema para entender como foi esse janeiro, esse começo de ano por aqui na nossa região. A Ana Ávila, meteorologista e pesquisadora do CEPAG da Unicamp, está na linha para conversar com a gente. Olá, Ana, um bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Carol Rodrigues. Ô, Ana, tem algumas regiões aí, Brasil afora, como é o caso do norte, que estão com baixa média de chuva, né? Já em BH, muita chuva registrada. Como é que está a região de Campinas, quando a gente faz esse balanço levantando os números de janeiro? Pois é, Carol, embora a gente tenha tido esses estragos todos e chuvas pontuais, volumosas, com impactos, de forma geral, a média das chuvas ainda não, o total de chuvas registrado não atingiu a média. Ficou praticamente aí 100 milímetros abaixo da média esperada para o mês de janeiro. Então, não foi aquela chuva generalizada que a gente costuma ter aí no mês de janeiro. A gente, na verdade, fechou o mês com um volume menor de chuvas. Que interessante, né? Porque assim, nós tivemos, por exemplo, no comecinho do mês, ali, dia 11, várias casas que foram alagadas, né? Teve queda de muro, teve árvore. Um pouco depois, ali por 23 de janeiro, mais de 450 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas, tiveram algum tipo de prejuízo, né? No caso da cidade de Socorro, por exemplo, a gente viu a água praticamente virar um rio ali no meio da cidade, né? Por que que tem acontecido isso? Não tem a ver com o clima que está extremo, porque você já identificou que o volume de água não foi também o que era necessário para a região. Na verdade, Carol, o que nós tivemos? O padrão que predominou aqui na região, no estado de São Paulo, foi que nós tivemos chuvas localizadas. Então, essas chuvas elas vieram com muita intensidade, muito rápido, em grande volume, mas muito localizadas. Então, a gente não teve aquela chuva generalizada. As chuvas mais generalizadas ficaram mais para o norte, ali para o norte de Minas, como você mesmo mencionou, Belo Horizonte, Espírito Santo, que é a chamada convergência de umidade, que vem ali da região amazônica e fica por vários dias, né, tempo mais encoberto com chuvas. Nós não tivemos esse tipo de situação muito frequente aqui para a nossa região. Então, o que predominou foi isso, sol e aquelas pancadas extremas, né? E com isso, de forma geral, se a gente for fazer uma análise, as chuvas elas não atingiram a média. Claro que vale lembrar, né, Carol, que em alguns pontos, com certeza, essas chuvas ficaram acima da média. Aqui em Campinas tivemos alguns pontos que, né, em um dia só foi mais de 90 milímetros, mas foram chuvas concentradas. Né? Não, aqui, por exemplo, na estação meteorológica da Unicamp, no CEPAGRE, foram 182 milímetros, quando nós esperamos 277 milímetros, 277,3 milímetros, quer dizer, então esse volume não chegou, não alcançou o total esperado. Professora, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Em relação à temperatura, a gente teve alguns períodos, algumas semanas com que chamam de ondas de calor, né? Não sei se esse é o termo técnico correto, mas períodos de um calor bem intenso, né? Como é que ficaram as temperaturas? Ficaram acima da média histórica, abaixo? Como que foi o mês de janeiro em relação à temperatura? Bom dia, Guilherme. Com relação às temperaturas, nós tivemos a temperatura máxima, que é aquela que ocorre à tarde, 1 grau acima da média esperada. Foi, em média, o que nós tivemos registrado no mês de janeiro foi de 31,2 graus, quando a média é 30,2, então exatamente 1 grau. Com relação às temperaturas mínimas, que é aquela que registra no comecinho da manhã, nós tivemos 19,8 graus, ficou exatamente na média esperada. Então, nós tivemos um mês com bastante oscilação, aqueles dias mais ensolarados, com temperaturas bastante altas, mas em termos médios nós ficamos 1 grau acima. Claro, é calor, mas não tanto. Por exemplo, dezembro, se for considerar, já foi um mês bem mais quente do que o mês de janeiro. Nós temos informações do consórcio dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é o PCJ, e também da Exalc, que estão mostrando uma grande preocupação para a região de Piracicaba. Não sei se você já conseguiu ter acesso
aos dados do posto meteorológico da Exalc. Eles comentaram aqui com a reportagem que a chuva de janeiro deste ano foi a menor desde 2016 e 2015, um período que foi muito difícil para a região de Piracicaba. E diante disso, eles estão preocupados, porque 2014 houve a crise hídrica, e então janeiro fecha abaixo da média a chuva aqui na região de Piracicaba, que é bem próxima a Campinas, né? No caso dos seus estudos, separa essas duas regiões ou você também complementa tudo aí? Complementamos, Carol, exatamente essas informações. Nós tivemos aí um ano 2015, foi muito seco, mês de janeiro, e nós tivemos o ano de 2021, que foi ainda que choveu menos do que o que a gente registrou agora. Então, a gente está com essas condições, exatamente nessa situação que eu mencionei anteriormente, que é essa grande variabilidade, mas que essa chuva, ela quando ocorre de forma muito rápida, ela vai embora, ela não fica armazenada, né? E isso tem um impacto bastante grande com relação aos reservatórios. Uhum. Você acha que a gente pode estar diante de uma nova crise hídrica se continuar assim nos próximos meses? Olha, a gente ainda tem fevereiro, né? Que os modelos estão apontando uma situação positiva com relação às chuvas, ainda com uma variação, né? E uma questão, né, Carol, que a gente está tendo essas chuvas mais no sul de Minas, ali, pegando a parte que pega um pouco dos nossos reservatórios, né? Mas, sim, a gente precisa ficar um pouco atento com relação a isso, porque nós já passamos aí mais da metade do período chuvoso com volume abaixo da média, né? Então, a gente precisa ficar um pouco atento com relação a isso. Embora os modelos estejam numa situação um pouco positiva. Então, até meados de março, a gente ainda pode ter um período mais importante com relação às chuvas, né? Então, mas vale lembrar que o cuidado nunca é demais, né? Atenção com relação a isso, porque depois a gente tem o nosso outono, inverno com pouca chuva. A gente tem a participação do nosso ouvinte aqui, o Arthur Mendes, da Cidade Universitária, que sempre participa conosco, ele é professor também. Ele está perguntando sobre o radar meteorológico, o famoso, que determina com precisão aí o local, né? Ou logradouro, escreveu ele, a cidade, né? Que recebe maior precipitação. E qual é o tempo mínimo de antecedência que eles conseguem aí emitir essa informação? O pessoal é muito curioso sobre esse radar meteorológico. Como que está essa situação, Ana? A gente vem falando nele já há um bom tempo, né, Carol? Pois então, ele tem essa precisão, sim, porque de poucos quilômetros ele consegue mapear bem o volume de chuva, estimativas, né, mais precisas. Então, a gente consegue também ter um volume mais preciso com relação ao volume de chuva que caiu. A gente tem uma expectativa, já foi encomendado, está já sendo fabricado, e ele é uma peça que ele é sob medidas, né? Então, a gente tem um ano para a fabricação dele, por conta de peças, que tem, ele é um radar americano, e a gente está com a expectativa de que ele venha entre dezembro, agora de 2024, e janeiro de 2025, a gente tenha toda essa parte aí de instalação do radar, e é essa a expectativa. E com relação à previsão, a gente trabalha com o nowcasting, que é aquela previsão em curto tempo, né? Então, poucas horas, né, assim, que dá uma precisão maior. De qualquer forma, os modelos vêm também com um acerto bem maior, e a gente tem bastante desenvolvimento, digamos, nesses últimos anos, com uma precisão maior e monitoramento mais completo. Vamos aguardar, então, porque será um avanço importante. Ana, obrigada, viu, pelas informações aí, bom trabalho. Ana ok, Carol, bom dia para você. Bom dia, professor, obrigado, viu? Um delayzinho. Bom dia, Guilherme. Meteorologista e pesquisadora do CEPAC da Unicamp, Ana Ávila conversou com a gente sobre o balanço das chuvas nesse janeiro aqui na região de Campinas. Neste período do ano, devemos ficar